não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de meio milhão em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes
e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar, entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual que seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, Neoactive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei em transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar, entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual que seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes,
Nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei em transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação.
No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo: quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado.
Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IbraMec. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IbraMec o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IbraMec, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IbraMec nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, Neoactive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IbraMec, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual que seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo: quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IbraMec, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IbraMec. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas.
E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei em transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo.
Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil.
2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, Neoactive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No Ibramec, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei em transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No Ibramec, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no Ibramec. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do Ibramec o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do Ibramec, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do Ibramec nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado.
Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, Neoactive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei em transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, Neoactive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho
para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No Ibramec, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No Ibramec, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no Ibramec. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do Ibramec o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do Ibramec, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do Ibramec nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho, para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês.
E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No Ibramec, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual que seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No Ibramec, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no Ibramec. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do Ibramec o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do Ibramec, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do Ibramec nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação
Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite. Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente, sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos e instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar a gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de 500 mil em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic, uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite.
Eu não sou um médico que se tornou empresário, eu sou um empresário que se tornou médico. Eu cheguei no transplante capilar uma possibilidade de mudar não só a vida de pacientes, mas a vida de médicos. Era um mercado muito inexplorado, as pessoas trabalhavam como um commodity, entregavam isso de qualquer maneira. Eu entendi que dava para a gente empacotar isso de uma maneira melhor, mais profissional e entregar isso para os pacientes e fazer com que médicos tivessem esse modelo bem definido, conseguissem também empacotar e entregar isso para os pacientes e mudar as suas vidas completamente. Sair daquela rotina de plantão, aquela rotina exaustiva, de não ter um propósito, de não ter um objetivo, de não saber exatamente qual seria o próximo destino e conseguir desenhar assim uma proposta de um futuro muito mais promissor. Eu sou João Fernandes, nasci numa vila simples em Fortaleza, pai desempregado, mãe com deficiência. Eu cresci com salário mínimo em casa e aprendi bem cedo. Quando falta recursos, sobra execução. Minha tese é simples: a autoridade não se declara, se demonstra. Métrica boa não é vaidade, é agenda qualificada, retenção e recomendação. No IBRAMEC, eu conecto lei, processo e prática no mesmo lugar. O objetivo é um só: previsibilidade clínica e jurídica. Eu acredito em 3 pilares: disciplina, padrão e uma melhoria contínua. E é assim que a gente forma médicos instrumentadores de elite. Descobri que a minha paixão é gestão e realizei o MBA em gestão de processos. E eu tive a minha primeira obsessão: transformar gestão em resultado. Hoje não existe segredo para você ter autoridade, para você se posicionar na internet. Existe intenção e estratégia, que é exatamente isso que eu ensino no IBRAMEC. Meu método é direto: mapear riscos, padronizar documentos, treinar o time e auditar rotinas. E aqui a sua carreira encontra 3 coisas: processo, mentoria e palco para você prosperar. Prazer, eu sou Edith, que transforma por trás do IBRAMEC o seu método em mensagem. Prazer, Larissa, por trás do IBRAMEC, quem blinda para você operar em paz e no padrão certo. Prazer, meu nome é Igor Guerreiro, esse é o compromisso que eu levo para cada aluno e cada paciente. E hoje dentro do IBRAMEC nós temos uma missão de operarmos 1 milhão de pacientes no Brasil. Em 2025 já é um marco na história da Neofolic. Alcançamos 20 milhões em vendas e a expectativa é bater 30 milhões até o fim do ano. Para comparar, no ano passado foram 14 milhões. Crescemos e crescemos forte. Em um único mês, a Neofolic atingiu a marca histórica de 3 milhões em vendas. Iniciamos novos projetos que estão mudando o mercado. Licença Neofolic, Fellowship, Conecta Capilar, Gummy, NeoActive e até o nosso próprio energético. Expandimos nossa clínica, dobrando de tamanho para receber ainda mais pessoas e transformar vidas. Chegamos a Juazeiro e em apenas 3 meses, a Neofolic bateu mais de $500 000 em vendas em um único mês. E fomos além. Aterrissamos na maior cidade do Brasil, São Paulo, com uma estrutura de primeiro mundo para o nosso curso Formação 360. No IBRAMEC, ultrapassamos a marca de 100 alunos, formando especialistas que estão escrevendo o futuro da medicina capilar. Esse é o retrato da Neofolic. Uma empresa que não para, que sonha grande, realiza e supera metas. E se já chegamos até aqui, imagine aonde ainda podemos chegar, porque o crescimento da Neofolic não tem limite.